essa coisa é profundamente instigante. E aí me vem aqui agora uma frase também de Galileu, que ele diz o seguinte, olha, e aí fazendo, né, um certo elogio à nossa razão, que ele diz que a razão ataca, né, de forma violenta os sentidos. Por que Galileu teria dito isso? Que a razão ataca de forma violenta os sentidos. Porque no ato de conhecer, na nossa produção, veja, esse distanciamento que Kant coloca é um distanciamento muito interessante, que é trazido em toda a tradição filosófica, que é o seguinte, olha, todo conhecimento, né, toda relação com o mundo tem que se dar a partir dos instrumentos que o homem detém. E os instrumentos que nós detemos para o ato de conhecer são os nossos sentidos. Correto? Tá? Então, nada pode refugir a essa dimensão dos nossos sentidos. Correto? Então, Galileu diz, bom, a razão violenta os sentidos. Por que ela violentaria os sentidos? Porque ela vai além do que nós conseguimos, olha aí, sentir, tocar, né? Ver, ouvir, né? Ter no paladar. Percebeu? Bom, essa frase e esse elemento é importantíssimo na filosofia de Kant. Por quê? Porque Kant percebe o seguinte, olha, se na relação sujeito-objeto há a transcendência do sujeito sobre o objeto, essa transcendência vai se dar num campo que não é o campo necessariamente da percepção, da sensibilidade. Né? É o campo do inteligível, do intelecto, da nossa capacidade de absorver o que está no nosso entorno. E essa capacidade de absorver, né, essas relações do nosso entorno, Kant chama, evidentemente, né, com a sua elegância própria, né, de universal. O nosso acesso aos universais, né, os universais são exatamente as nossas capacidades de correlações, de entendimento. Então, quando eu me dirijo a vocês usando uma linguagem, está pressuposto que há uma compreensão dessa linguagem que está sendo posta. Essa compreensão é uma modalidade de universal, segundo Kant. Correto? Tá? Então, para Kant, o conhecimento nada mais é do que uma convenção relacional. Correto? Tá? Que nós utilizaremos em relação, olha aí, à realidade. Tá? Então, essa questão da violência da razão dos sentidos é nessa direção. De que os sentidos, olha só, não são capazes, não são os instrumentos ideais para que a gente possa entender essa produção racional. Tá claro? Bom, então, veja. O Kant vai dizer, no cerne da sua crítica, que há um limite da razão. Correto? Tá? Então, isso é importante, e eu quis começar por Kant, principalmente nesse momento em que todas as nossas certezas estão, de certa forma, suspensas, colocadas em xeque, para dizer o seguinte, esse homem, né, notável, ele já sabia, ele percebeu isso. No século XVIII, no século XVIII, ele já, no primeiro momento, intuiu, mas essa intuição é um diálogo, né, com a própria tradição a qual ele e outros filósofos pertenciam e pertencem, correto? Ele já sabia da impossibilidade de nós termos uma acessibilidade total ao objeto. E isto agora, olha só, já entrando um pouquinho na seara do vírus, fica claro nessa situação. As dúvidas que temos atualmente, os termos que utilizamos para lidar com esse momento atual, são termos que inspiram uma incerteza, uma dificuldade de verdade,
uma dificuldade de apreensão. Então, a gente ouve muitas vezes que nós estamos tateando nesse novo vírus. Evidentemente que já lidamos em outras situações com vírus, né, com uma conformação genética similar ao vírus atual, mas esse é desconhecido. Então, o detalhe que esse vírus realça é exatamente o limite de nossa razão. E, ao mesmo tempo, ele aguça aquele que é o grande elemento de nossa superação, que é o ato de conhecer, ou o ato de querer conhecer, o ato de transcender, ir além, superar. Correto? Está claro? Então, veja, a crítica, na verdade, é um chamamento de atenção que Kant fez. Ele quis dizer o seguinte: olha, há limites para a razão, mas ao mesmo tempo ela é ilimitável. Né? Parece um paradoxo, mas, né, dentro do contexto que colocamos aqui, não. Bom, então Kant vai dizer o seguinte, que há coisas em si e coisas para nós. A coisa em si é isso que falávamos anteriormente, é o objeto. Tá? É aquela coisa... O que significa etimologicamente a palavra objeto? É aquele elemento material que está na presença de. Então, esse na presença de, evidentemente que é na nossa presença. Veja, tudo isso, até o próprio termo objeto, é uma construção da nossa razão. A nossa razão, para dominar, ela precisa nomear. Então, ela dá nomes. Né? Ok? Objeto, material, né? Pensamento, leão... Percebe? Ela dá nomes. Percebeu? Isso não existe em si, na coisa em si. A coisa não traz em si esse nome. Então Kant diz o seguinte: olha, aí está o nosso limite. Então, quando a coisa se apresenta em si, ela não é um ato para o conhecimento. O ato para o conhecimento é quando a coisa se apresenta para nós. Correto? Quando a coisa se apresenta para nós, ela se apresenta como um fenômeno. Fenômeno. É aquilo que aparece. Aparece para alguém. Aparece para uma consciência. A consciência, olha aí, ela está sempre dirigida a alguma coisa. E nós somos os detentores da consciência. Percebeu? Então veja. O fenômeno, na verdade, é a nossa produção. É o que elaboramos sobre a coisa em si. É um simulacro. É uma proximidade. Veja, isso é muito interessante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa medicação, a gente sempre imagina, né, um efeito colateral. Por que o efeito colateral? O efeito colateral é exatamente revelador desse nosso limite. Nós não temos a detenção de toda a realidade. Percebeu? Tá? Então, o fenômeno, a coisa que me aparece, no ato de conhecer, ela é delimitada, mas ao mesmo tempo, isso é muito importante, é ilimitável. Por quê? A razão pode tomar inúmeras direções. Correto? Bom, mas o conhecimento científico... isso é importantíssimo. O conhecimento científico, ele precisa de uma certa universalização, que é aquilo que falávamos anteriormente do consenso. Correto? Da sistematização. O diálogo com a tradição que o conhecimento, estabelece a partir dessa atividade racional. Tá? Então, veja bem, essa acumulação do conhecimento, isso é importante e fundamental na dimensão de Kant. A acumulação do conhecimento é o diálogo que toda ciência tem com a sua tradição. O que é a tradição? É aquilo que vem antes. É aquilo que vem sendo feito. Do nada, nada vem. Então, tudo que pensamos hoje foi, de certa forma, pensado ontem. E vai ser pensado amanhã. O tribunal da experiência que Kant levanta é no sentido de que o que estamos pensando hoje tem que passar pelo crivo daqueles que virão amanhã. E esse pensar, e aí eu já vou colocar uma palavra aqui que não é do universo de Kant, mas que vai aparecer futuramente, né, num pensador neo-kantiano, é uma questão de falseabilidade. A
ciência é uma conjectura, é uma hipótese. E, como tal, ela tem que estar para ser superada. A ciência só avança sendo superada. Perceberam? Bom, aí vem o detalhe.